Vamos lá. Então, olá. Tudo bem, Natália? Então, assim, Olá, pessoal, tudo bem? a gente vai fazer mais um podcast que está gravando aí hoje com a Natália, né? Que é o Podia, é o podcast da Voz aí, a área de higienização, a quem trabalha, né, diretamente e indiretamente com a higienização. Então, vou pedir que a Natália se apresenta aí um pouco, aí, fala um pouquinho dela, qual que é a tua área de atuação aí, Natália? Pode passar para nós aí? Olá, Delmo, tudo bem? Fico muito feliz por essa oportunidade, né? Atualmente estou cursando mestrado em Engenharia de Produção Industrial, né? Eu sou pós-graduada em Tecnologia em Gestão de Produção Industrial, pós-graduada em Gestão de Controle de Qualidade de Alimentos, técnica em alimentos, né? E nós estamos aí nessa área há uns 15 anos já, trabalhando nessa área. Atualmente eu trabalho como autônoma, sou consultora, né? Atuo nas fábricas, desde essa área da higienização até a área também da implantação de ISO. Então, né, Natália, ligada diretamente à higienização, né? Então, você vê, então, gabarito, né? Carteira de trabalho, como a gente fala hoje, né? Você tem. Então, assim, gente, só vocês entenderem, tá? A Natália participou do COIA, né? O primeiro congresso online de higienização na indústria de alimentos. E eu quero que você fale um pouquinho do COIA, assim, quando você entrou, quando você adquiriu o ingresso, o que você imaginava? E depois que você participou do COIA, qual foi a tua impressão? O que ficou? Qual foi a importância para você, se teve relevância esse congresso para você? Eu achei muito gratificante, né? Gostei muito das palestras, agregou muito, principalmente a parte do design higiênico, né? Onde ali o pessoal fala bastante dos equipamentos, da algumas estruturas, porque hoje em dia é complexo trazer essa metodologia dentro das fábricas e eu me adquiri muito conhecimento, foi muito bom para mim mesmo. Show de bola. Então, Natália, agora vamos, né, falar aí, a gente está no Podia aí, que é o podcast que dá a voz à higienização aí. O que que você tem, assim, visto, assim, de lá, então, né, quando você começou lá, até quando você iniciou, né, que você conheceu higienização ou limpeza e sanitização, né? Vamos usar o nome de higienização para ficar mais prático aí. Quando você iniciou nessa área, assim, para hoje, quais foram as mudanças? Se tem mudança, eu quero a tua opinião hoje como profissional. Quais são as oportunidades? Se tem alguma coisa que tá muito atrasada, que tem que melhorar. Na tua opinião, o que que você pegou quando você iniciou nessa área com agora? Eu vejo que a indústria ainda precisa muito voltar ainda para essa metodologia, né, que é uma metodologia principal para garantir a segurança dos alimentos dentro da fábrica, mas em vista do início para hoje, melhorou muito, estão abrindo oportunidades, né, para receber melhor o feedback, mudar os procedimentos. Hoje a gente tem maquinários que já facilita, acho que teve até uma palestra que mostrou alguns equipamentos que facilita a limpeza até em paredes, né, equipamentos mais complexos, que antigamente era manual, né, então tem aquela parte da segurança do trabalho que também me bia muito, diretamente trabalhando dentro da fábrica a gente vê que, eu não posso pôr a minha mão lá naquela máquina, né, aonde os meus olhos não vê, não posso limpar, só que a gente sabia que precisava ali de uma higienização, então era criado todo um procedimento de limpeza, tendo atenção dentro da segurança. Então, e às vezes a segurança não queria participar. Então, eu vejo muita resistência a isso ainda dentro das fábricas, mas com essas novas tecnologias estão melhorando bastante. A questão do congresso, acho que foi para abrir a mente aí dos gestores, né, que é essencial a limpeza. A limpeza é um dos fundamentos para que a segurança dos alimentos venha realmente de fato acontecer dentro da fábrica e garantir aí, né, a sua vida útil de prateleira também. Isso, né, Natália? A gente comenta com os colegas aí essa questão, né, microbiologia, né? O que embasa uma higienização, né? O que vai dizer o norte da higienização, se ela está eficiente na limpeza e sanitização, né? Vamos falar esse tema agora aqui. A limpeza, né, aquilo que você vê a olho nu, né? E sanitização, que é aquela questão micro, né? A macro e micro, né? Então, macro é né, limpeza e sanitização é micro, né? Aquilo que você não enxerga, né? E a gente fala muito essa questão de vida de partilheira, shelf life, né, para as pessoas entenderem, né, quanto tempo o produto pode aguentar mais, né? De modo grosso, assim, um produto que aguentaria 30 dias, né, se tiver uma boa higienização, né? Ah, ó, lógico, né? O produto tem que ser um produto também bem embasado no desenvolvimento dele, enfim, né? Então, vamos falar de limpeza e sanitização. Se a tua empresa tiver uma boa sanitização, né? Uma boa limpeza, sanitização,
com certeza, o alimento, o produto que está passando por ali, ele vai ter uma vida útil maior, né? Não que você Com tendo isso, certeza. só isso vai aumentar. Existe toda uma questão, né? Frio, temperatura, né? Aí cozimento, resfriamento, embalagem, né? Mas tudo bem, né? Na parte de limpeza e sanitização, isso já foi comprovado, né? Questão microbiológica, diminuição da carga orgânica ali do micro-organismo, você acaba segurando mais esse alimento no mercado, né? Ou até consumidor final. Então, assim, como você falou, né, a importância da segurança do alimento, né? Acho que a higienização, ela realmente ela vem para embasar isso, né? Aí a gente coloca aquela visão, né? O que precisa para nós ter uma boa higienização ou uma boa limpeza e sanitização? E como você falou, né? Um dos temas aí das palestras aí que a gente teve, né? Questão de segurança no trabalho, né? Questão de design sanitário, projetos, né? Que também falou um pouco do design sanitário, que foi muito bacana quando você vai desenvolver um projeto, uma empresa, um layout novo, né? Ou trazer um equipamento novo, se esse equipamento se adequa, né? Ou a higienização, a equipe de higienização consegue se adequar a esse equipamento, né? É que você falou, né? São alguns preconceitos que ainda existem, né? Que vão se quebrando com o tempo, né? Aqui você falou uma fala muito importante, Natália, a dificuldade de algumas pessoas, né? Não vamos dar nome aqui para não magoar alguém, né? Mas a dificuldade de algumas pessoas, vamos falar de modo liderança, né? Que são responsáveis pelas equipes, né? Depende da área. Ainda do que abrir, né? A visão para essas questões, né? A importância, né? O micro-organismo sempre fala assim: a pior batalha, né? É você batalhar com o inimigo invisível, que é o micro-organismo, né? Que você suspeita, né? Mas o que vai te embasar, né? É a questão microbiológica, né? E você falou que você também trabalha com questão de ISO, né? É isso? Isso, implantação de ISO. Assim, Natália, fala um pouquinho para nós, só para nós entender. Acho que é um tema também que a gente aí quer trazer para o próximo COI aí, né? As ISO, né? O que, que tem de ISO, né? O que, que tem de normas que regulamentam a parte de higienização para a indústria de alimentos aí. Você pode falar um pouquinho para nós sobre as ISO aí que pode ajudar, né? A você ter uma boa higienização, uma boa limpeza, né? Garantir que o alimento ele seja, né, livre ou, né, diminui a carga microbiana dentro da indústria de alimentos aí. Só complementando, Adelma, um assunto anterior, né? Eu acho que era de muita valia e muita importância que todos os gestores de produção tivessem essa consciência, tivessem um treinamento antes de exercer a sua função dentro da indústria, porque uma das maiores dificuldades são com eles, né? Porque o pessoal pensa muito no processo produtivo, em produção, né? Mas o que adianta você ter um produto final lá acabado, tendo que você não vai garantir ele, né? Então a parada da linha, ela não é uma parada qualquer, né? Tem que ser tratado como um fato muito importante dentro da indústria. Então, isso é uma das coisas que, durante o meu trabalho, eu procuro implantar. A excelência industrial aí, que venham enxergar a importância da segurança alimentar dentro das fábricas, né? No geral, no contexto da ISO, a gente tem a norma FFC 22000, que agora está se atualizando aí recentemente com a versão 6, né? Onde ela traz para a gente ali todo o conceito, principalmente de manter ali a segurança ali, a não ter a contaminação cruzada dentro dos alimentos, dentro da fábrica, né? Toda aquela segurança mesmo de garantir ali que vai correr tudo bem durante o processo, né? Então são várias frentes, mas dentro da higienização temos que criar vários procedimentos, vários processos, né? Entender ali a análise de pontos críticos dali da fábrica, da linha de produção, da onde vai passar o produto, porque às vezes tem uns mínimos pontos de sujeira que também acabam ali dificultando a limpeza, ou às vezes aonde deixa despercebido, aonde nunca foi limpado. Então, sempre tem que estar renovando ali o famoso POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Ele sempre precisa estar ali sendo renovado, investigado. Uma das coisas principais que eu adoro fazer nessa consultoria é analisar as situações críticas. Então, a gente vai montar um plano de ação na área, avaliando os pontos críticos ali, aonde eu tenho encontrado mais contaminantes. Aí a gente acaba enxergando que às vezes o papel
muito lindo, muito maravilhoso, mas está faltando pontos ali de sujeira, pontos que ainda não foram limpos, que está atrapalhando o processo. Então, aí é onde a gente entra com a revisão, a higienização. É muito complicado falar de ISO, porque ultimamente está tendo bastante pontos aí relevantes, né? A ISO 9001 também está passando por reforma. Eu estou fazendo recentemente novos cursos, estou no assuntos regulamentórios, né? Para poder entender um pouquinho, porque cada hora tem uma coisa diferente. Né? Mas não deixa de estar nos trazendo a importância de ter um processo muito definido, né? Ter planos de ações, pessoas ali comprometidas a executar isso aí, né? A esse plano de ação. E nós sempre fazíamos a limpeza e também fazíamos a validação dessa limpeza. É possível fazer não somente visual com alguns aspectos de inspeção ali classificado no POP, como também a gente tem um aparelho, né, que ele traz ali a carga microbiana também. Já existe um aparelhinho que ele consegue medir o nível de microbiológico dentro ali daquele espaço ali, se for uma esteira, que você esteja fazendo a medição. É muito legal e é onde você consegue mostrar melhor ainda a visibilidade ali para o colaborador, que às vezes está fazendo um pouquinho de corpo mole para terminar a limpeza, né? Então é bem interessante. São produtos que não são todas as empresas que conseguem adquirir, porque é um produto caro, né? Ele vem do México, mas é um produto que agrega muito valor dentro de um plano bem feito de higienização. É, isso que você falou, assim, né, Natália? É um assunto, né, que talvez não são assuntos novos, né? Mas para a área, as ISOs, né? A É. argumentação que estão vindo, né? Toda a de novo, né, a revalidação. Por quê? Porque a higienização é um assunto novo, né? Volto a falar, a higienização existe há muitos anos atrás. Agora sim, mas a importância da higienização para a indústria de alimentos, para a segurança alimentar, cada dia ela vem se destacando. Então, o que vai acontecer? As ISO, realmente, os caras vão, né, refazer elas, ver normas e regras, né? E você que é gestor, você que é dono de indústria de alimentos aí, você tem que estar antenado às ISO, né? Porque a ISO vão fazer o quê? Dar uma direção para você, como você vai atuar dentro da tua indústria, né? E É uma principalmente, padronização, né. É o que mais preocupa é que, assim, o básico a gente não faz, que é a boas práticas de fabricação. A higienização começa pelas boas práticas. Muitas indústrias a gente entra, não tem nem a sala da preparação ali, que a gente pode chamar de asepsia ou sala de entrada, cada um chama de alguma um coisa, modo, né, né? diferente. Mas muitas vezes está faltando ali esse preparo, né. Ou quando tem os equipamentos não funcionam, só funciona no dia da auditoria, né, falta recurso, né, então tudo isso atrapalha aí a evolução, né, a indústria ela está muito parada no tempo, e isso a gente não cita os nomes, mas isso é desde as multinacionais até as nacionais, né, grande, pequeno, médio porte, todas têm a sua limitação aí. É um assunto que precisa muito ser explorado. Cara, foi muito bom você falar isso, né? Porque você, como consultora, com certeza você enfrenta desafios, né? Não é só desafio da atividade, né? Desafio com o responsável por aquela atividade. Você falou muito bem, né? Ah, o básico a gente não faz. E realmente, cabe o quê? Qual que é o conceito do Congresso, né? Qual que é né, o conceito dessa visão nova que você falou, né? Treinar as pessoas. Mas o que é treinar? A gente fala muito em treinamento. E treinar são períodos curtos, né? Você vai ali, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pronto, né? E você vai seguir a vida adiante, né? Agora, é o seguinte, que está batendo muito na tecla, desenvolver essas pessoas, né? Desenvolver esses colaboradores, esse líder, ele tem que ser, né? Se o dono não fala, cara, vai atrás, vai ver o que tem de novo aí, né? Mas o líder, sim, ele é uma pessoa já tem um pouco maior de instrução, né? Maior instrução, tem um pouco, né? A visão dele é um pouco mais melhor. E como você falou, ele tem que buscar isso, né? Se desenvolver, que é uma continuidade, né? A gente fala assim, você está se desenvolvendo, você, né, pegou uma ISO, agora está atrás de outra, porque estão renovando, estão, né, reajustando ela. Você está buscando o quê? Eu, como auditora, né, como consultora, eu tenho que estar o quê? Sempre a parte do que há de novo. E aí um dia falaram minha Delmo, mas você está me falando, eu já sei. Falei, beleza.
qual que é a diferença? Eu já te falo. Você não põe em prática daquilo que você aprendeu. É a diferença que eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Porque eu estou falando para outras pessoas. Né? Então, às vezes, a gente quer inventar, como você falou, eu já fui em indústria também, em empresas, que o cara queria assim, não, como é que eu faço para não ter contaminação? Eles queriam saber disso, porque, cara, não, eu quero ver tua empresa, como é que é lá o negócio? Me passa aí, vamos lá ver. Você falou, chegou lá, a barreira sanitária, você precisa, tem, né, a nomenclatura, enfim, né? Mas a porta de entrada ali era uma água, um lavador de pés, né, que a gente fala, era uma nojeira, né, o termo chulo é esse, não há nojeira, assim, aquilo, matéria orgânica ali dentro, resíduo, né? Aquilo fazia muito tempo que estava ali dentro, não era feito, né, não tem assim, como você falou, um POP, né, um programa escrito, né, quanto tempo tem que trocar. Depois eu quero que você explique um pouco mais, né, assim, bem vagamente, o que é esse POP, né? Um chama de PO, outro chama de POP, né? Não tinha nada escrito. A pessoa não sabia que o responsável da área ali, não sabia quanto tempo tinha que trocar aquilo, né? Então, assim, eu acho que isso é a importância, a gente está conversando hoje, né? As ISO, toda a implementação que estão vindo, as auditorias internas, externas, né? Elas vêm o quê? Já com a ISO na ponta da língua. E vai chegar dentro de uma indústria, o cara não tem nem, que você falou, não tem nem o básico. E o líder, talvez ele já ouviu falar, ou ele participou de um treinamento, mas não deu sequência naquilo, né? Então, acho que você falou, para mim, é isso, é descrever, como você falou antes, né? Descrever muito bonito o papel, né? Você vai lá, a Natália, vai lá com a Delmo, escreve, ó, Delmo, você tem que fazer assim, 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 assim e tal, né? Mas, Adelmo, você está convencido? Vai me dar mais serviço, eu vou ter que gastar um pouco mais de energia, né? E aí, parece assim, parece que abaixa uma coisa, né? Quando vem a auditoria, o cara se lembra de tudo aquilo que tem que ser feito, né? Durante os outros dias, segue a vida normal, né? Apareceu auditoria, aparece gente não sei da onde, que estava lá sumida num canto, né? Aparece equipamento, como você falou, funcionando. Mas a gente, né, tá, tem que entender o quê? Que segurança alimentar, ela é toda hora, todo minuto, todo segundo, né? Uma planta, uma indústria, dependente a hora que ela tiver, ou com pessoas, sem pessoas, ela tem que estar, né? Assim, ó, opa, isenta ou números aceitáveis de micro-organismo, né? Tem que, é final de semana, deixa aí, né? Final de semana, deixa aí a indústria, ele lavou pela metade, deixa aí. Aí, no domingo à noite, na segunda-feira, de madrugada, que eu vou começar a atividade de produção ali, eu venho aqui, né? Então, tinha muito isso aí. Mas eu quero, assim, que você fale aí um pouquinho do pop aí, só para as pessoas entenderem, né? Talvez as pessoas não entendem isso, né? A ISO, que você falou, então, acho que é importante, eu acho que isso finalizar, né? Entre esse assunto de novo para as pessoas, né? O que realmente ficou determinado dentro das ISO aí. Mas, assim, o pop, né? O que a Natália descreve o pop aí? O que você acha que são importantes para a higienização? Olha, dentro dos procedimentos operacionais padrão que eu atuo, né, a gente trabalha sempre com uma introdução, aí a gente vai avaliando a área. Então, vamos citar aí o exemplo da barreira sanitária. Então, a gente vai lá, avalia a barreira sanitária. Quais são os itens necessários que precisa ter nessa fábrica? Às vezes a pessoa pensa que é porque é uma fábrica que produz, vamos dar um exemplo, biscoito, ela não pode ter um item sanitário como lavador de botas, asséptico, mas às vezes ela tem vários pontos de contaminação, então às vezes a gente tem que pensar em colocar um detergente ali alcalino, né? Eu tive um problema com uma fábrica que desenvolvia salmonela, os próprios pés dos colaboradores, por ela ter uma grande expansão de área externa, trazia salmonela lá de fora para dentro da fábrica pelos próprios calçados. Então a gente foi estudar o POP, o procedimento que existia dentro da fábrica, na sala de asepsia, e chegamos ao ponto de ver que o lavador de botas ele era um lavador a seco. E então o meio de inibir esse desenvolvimento desse microorganismo da salmonela, que é muito complexo, está dentro de uma fábrica de alimentos, era colocando ali um sanitizante, um detergente. Aí a gente fez uma barreira ali com um sanitizante dentro do lavador de botas, mais um tapete asséptico, e ali a gente conseguiu evoluir. Não, no início foi um pouco complexo, porque ainda tinha o desenvolvimento da salmonela. Ao passar do tempo, com as instruções com os colaboradores usando da forma correta, a gente conseguiu inibir essa salmonela que
passava por dentro da fábrica pela sola dos sapatos, né? Aí é Então, o que que complicado. o procedimento operacional padrão ele faz? Ele inicia analisando a área que ele vai ser feito. Então, dando o exemplo, voltando no exemplo da asepsia, a gente avaliou que a gente estava tendo a salmonela por onde? Pela própria sola dos sapatos, porque a gente tinha uma devasta área lá fora que era contaminante ali por vários pombos, né? Vários pássaros, várias situações ali que a fábrica dispunha de um terreno ali e aonde os colaboradores não tinham esse acesso para poder ir até o restaurante, então eles passavam por isso. E a barreira sanitária não estava sendo feita da maneira correta. Então, inicia ali uma introdução, geralmente a gente discute com algumas pessoas ali da área, pode ser da área da qualidade. Eu gosto muito de envolver outras pessoas de outras áreas. Eu acho que o POP, o procedimento operacional padrão, tem que ter a participação também de outras áreas, né? De pessoas ali que às vezes está enxergando, tem uma visão diferenciada daquelas que já estão ali no ambiente. Então, a pessoa da qualidade, ela já tem um pensamento definido. Pega uma pessoa da produção, uma pessoa da manutenção, uma pessoa ali da própria segurança do trabalho, né? Um líder teimoso, e ali a gente consegue ter um brainstorm bem definido para que ali se comece a aplicar, né? E é um caso desse, no caso, a gente viu que precisava fazer adaptações no lavador de bota, né? Então ali cria-se o procedimento, eu gosto de trabalhar com um POP, ele pode ser totalmente escrito, mas eu acho que fica muito cansativo, às vezes as pessoas não se atentam a ler. Eu acho que um procedimento operacional padrão, tranquilo e forma de fácil acesso, é aqueles que têm foto, né? De preferência fazer uma setinha para que o colaborador veja, olha, esse é o número 1, tem esse acesso, número 2, esse acesso. Eu trabalhando dessa forma, eu tive o dinamismo e a participação melhor dos colaboradores, né? E eu sou uma pessoa desafiadora que eu gosto de treinar. Então, todo o procedimento operacional feito novo ou passado por revisão, eu procuro eu mesmo pessoalmente treinar a equipe. Então, quando a gente instalou esse lavador de botas, foram 3.000 funcionários treinados. Como acessar novamente o lavador, como seria o procedimento correto de POP. Né? E muito importante também, ficam atento para quem for assistir o Podia, né? Que não somente fazer o treinamento e cair no esquecimento. O POP, o procedimento operacional, tem que estar visto na área que ele está sendo implantado. É muito importante ele estar lá na área. Muitas vezes o colaborador fala, mas eu não estou vendo nada, eu não tenho acesso. Falta informação para o seu próprio colaborador, depois não adianta cobrá-lo. Então é muito importante que ele esteja visto, né? E dinâmico. Quanto mais dinâmico é melhor. A gente, né, Natália, você falou muito bem aí, né? A gente fala assim, como é que eu posso, uma vez deixava escrito isso num caderno lá, uma pasta lá, ficava escrito lá dentro e, poxa, treinava uma vez, duas vezes as pessoas, mas dentro de uma indústria você passa o quê? Por mudanças, né, de funcionário, né, de layout, e esses pobres acabam ficando no canto lá esquecido, né? Porque você falou, a gente tem que olhar, realmente, estamos seguindo isso. Ah, mudou lá o layout. Vamos ter que reescrever o POP, né? O que a gente vai fazer aqui, né? Uma investigação, como você falou, ter uma equipe, né? Não somente uma ou duas pessoas, né? Por que tem que ser feito isso? O que isso vai agregar? O que isso não vai agregar, né? E muito importante, você falou antes, a questão visual, né? Se você pegar toda a questão das pessoas, tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que detestam ler, né? Não é que ela faz aquilo porque ela tem raiva da empresa ou, né, do ambiente de trabalho, porque ela não gosta de ler, né? Ela detesta de ler. Isso é comprobatório, tá? Tem pessoa que ela detesta, né? Então, assim, visual, auditivo. Então, assim, eu também numa empresa que a gente fez um projeto muito legal aqui no Pop, né? Primeiramente, a gente, como você falou, descrito. Estava lá descrito, numa pastinha, né? Em cada setor tinha uma pastinha lá, cobertinha, né? Com um armário bonitinho, né? O POP lá, né? Aí tinha o POP da produção, o POP da manutenção, o POP da qualidade e o POP da higienização lá dentro. Eu queria olhar o POP da higienização, né?
Aí depois a gente criou visual, que você colocou com fotinho, né? Indicando lá, ó, é bem assim legal, né? Um desenhinho bem lúdico. Como lavar as botas, por exemplo, né? O jeito certo de lavar as botas, por que que tem que ser lavado as botas? Com palavras assim bem simplificadas, bem simples, né? Para as pessoas assim, tem que entender. Às vezes a gente, né, Natália, com certeza você passou por isso, né? Estudou e entendeu que a gente quer falar de um jeito tão técnico que as pessoas dentro do processo não conseguem entender. E o Sim, pop, ele tem que ser uma linguagem simples, né, de fácil entendimento, porque ele tem um público assim, de A a Z, né? Então é um público grande. Então a gente tinha escrito, né, o visual e também o auditivo. Tinha lá, tinha televisão, né? Tinha uma, uma aparelho de som lá, tinha as caixinhas de som. A gente colocou na televisão, no refeitório, na área de descanso, né? E nas caixas de som, né? Ia falando, vinha uma outra coisa, interagia com as pessoas, de repente vinha de novo lá, né? Aí as pessoas, puxa, eu escutei o treinamento, mas aqui eu peguei mais fácil. A gente fez essa pesquisa, tinha pessoa que estava na hora da janta, jantando, ela pegou muito mais fácil o entendimento enquanto estava dentro de uma sala de aula no treinamento, né? Porque ela estava com a cabeça aberta. Então, essa questão de a formato que você vai passar isso para as pessoas, elas têm que ser assim, quanto mais, melhor é, né? Porque sim. realmente o pop, ele vai dar uma direção para você, né, como você tem que ser feito, e assim, e vai ajudar você lá na frente a montar o quê, né? A você, opa, eu vou instalar agora aqui, né, uma auditoria, né? Eu quero certificar. E isso, né? A gente fala muito certificação, né? A gente acha, eu vi cada pergunta participando de algumas palestras aí, as pessoas fazem essas perguntas e eu vejo isso fico pensando, poxa, mas é uma pessoa estudada, uma pessoa orientada, né? Se a certificação que você faz, aquela, né? Certificação da higienização, por exemplo, mas não precisa mais se preocupar. Não, certificação apenas, ou a validação, né? Que a gente fala, ela vem o quê? Contribuir para garantir ainda mais seu processo. Mas quando você tem uma Sim. validação, não quer dizer que nunca mais vai acontecer um caso de contaminação microbiológica, né? Porque em algum momento a pessoa pode fazer o quê? Desvio, né? Então, por isso a questão do quê? Retreinamento, a gente fala muito, retreinar as pessoas uma, duas, três, quatro vezes, né? E você o quê? Desenvolver as pessoas, né? O que tem, ou o que você aprendeu, o que você está aprendendo, o que vai ter lá na frente. Então, acho que esse trabalho, né, como você falou antes, de você ter tudo isso amarrado, ainda, né, a gente sofre preconceitos ainda, né? Porque higienização ou design, né, as normas, né, tudo isso é custo, é prejuízo para a empresa, né? E como a gente vem falando com o Rudimar aí, né, que é o nosso sócio da Trip, que a empresa desenvolveu o Core, a gente tem que começar a falar o quê? Com dados, né, e fatos. E levar números, né? Enquanto o gestor, o líder, não levar números e dados e fatos, Natália, uma consultoria da Natália aqui. Mas por que vamos pagar a consultoria? Para ensinar vocês a escrever um POP? Às vezes, né, não é só escrever o POP, né? Mas é ver uma outra oportunidade, né? De você entender que isso que vai garantir ainda mais seu processo. Mas eu sempre falo assim que a causa raiz de qualquer procedimento, qualquer POP, né? Qualquer certificação, validação, garantia disso são pessoas, né? Então, eu Sim. brigo muito em desenvolvimento de pessoas. Por isso que eu falo, líderes, né? Fica aqui no podia, aqui, como a Natália falou antes, gente. Não adianta você falar uma vez com uma pessoa e achar que ela entendeu tudo, né? Uma hora de conteúdo, 2 horas de conteúdo. Quantos anos você fica numa escola estudando, né? Lá, começar a entender, e ainda você sai da escola, ainda você vai ficar a vida inteira estudando, aprendendo, você sempre vai ter algo novo, porque hoje em dia, com a tecnologia, as coisas mudam muito rápido. Então, por isso a importância de você ter um plano, um cronograma de desenvolvimento, né? De colaboradores. Aí vai entrar treinamento, né, capacitação, enfim, tá? Então, É uma assim, coisa Natália, muito importante, complementando isso que você falou, Del, eu percebi durante todo esse processo e tenho percebido que a operacional é muito importante, contribui muito para o desenvolvimento da segurança alimentar e da própria higienização. Porque às vezes você quer ensinar a área operacional como limpar e ele está ali todos os dias.
ele que vai te dar ali um norte do que realmente de fato está acontecendo. Então é muito importante sim envolver a área operacional. É um dos fatores que eu trabalho e tento quebrar esses paradigmas, né, é envolver a área operacional. Mas por que até hoje, se você sabe, por que você não fez, né? Me fala um pouquinho quais são suas dificuldades no seu dia, por que você não faz, né? Aí dali você vai destrinchando e vai conseguindo entender que a área operacional ela é carente e muitas vezes eles têm ideias muito que não são absorvidas, né? E contribui muito ali para o desenvolvimento da área, porque a segurança alimentar ela é um desafio contínuo, é todos os dias, né? E eu Exatamente. atuei na planta ali como líder de food safety. E eu sei, era uma pomba que entrava na fábrica, chama o food safety. É toda hora, não tem um minuto de paz, né? Então, todas as situações está relacionada com a segurança alimentar, né? É um pilar que acho que mais trabalha dentro da fábrica, junto ali com o processo. E a gente está contínuo ali junto com o processo. Às vezes era horário de madrugada, estava levantando. Trabalhava às vezes 15 horas dentro de uma fábrica para poder acompanhar tudo que dinâmico estava acontecendo. E às vezes estava em casa, quando chegava na fábrica, de mais situações, problemas. Então, os problemas eles são contínuos, né? Mas como você comentou, as pessoas elas são fundamentais e nunca vai deixar de ser. Né? A gente pode criar métodos novos, revisões de ISO, revisões de padrões, mas se eu não tiver pessoas ali engajadas e envolvê-las, elas não vão fazer. Né, elas não vão fazer, então eu procuro primeiramente entender o que está acontecendo, né? Eu procuro ser amigas, ser conselheira, porque a primeira impressão que tem é a moça chata da limpeza. E É não é a isso aí. moça chata da limpeza, né? É a pessoa que está querendo fazer com que aquilo ali seja feito da forma correta, né? Seja limpo da forma correta, garantindo ali os procedimentos. E eu acho que a parte fotográfica também dentro do procedimento operacional padrão tem ajudado bastante o desenvolvimento dele. E recentemente também vi e recompartilhei no LinkedIn, que eu achei interessante o pessoal colocando já no quadro de gestão à vista o manual pelo QR Code. Então a pessoa consegue acessar pelo QR Code, ela consegue acessar o manual. Achei bastante interessante esse modelo que as fábricas também estão adotando. Né? Mas para que isso aconteça, as pessoas tenham curiosidade, precisa investir em treinamentos. Né? Pessoas é contínuo, treinamento é contínuo. Porque ciclos encerra, ciclos inicia, né? Então a fábrica tem uma dinâmica de pessoas também, né? Então isso também contribui para que o procedimento deixe de ser cumprido também. Então, beleza, tá. Estamos aí com 1 minutinho, 2 minutinhos aí para a gente finalizar aí, né? Quero agradecer a tua participação aí. A gente fica muito honrado, né? Você trazer né? Falar um pouco do teu trabalho aí. Então, queria deixar um espacinho para você falar aí. E as da Triple aí, né? Pelo nome do Podia aí, agradecer você estar participando hoje aí. Deixa aí um minutinho para você falar aí um pouco da Natália aí. Quem quiser entrar em contato com você e acha você aí no mercado de trabalho aí. Eu agradeço bastante, Adelmo, né, todo o pessoal aí da Tripit por essa oportunidade, né, precisando entrar em contato, eu tenho o LinkedIn, depois acho que o Adelmo pode passar meu LinkedIn ali de acesso, né, pessoal, a gente está trabalhando atualmente, estou tentando, talvez vou entrar numa parceria aí, talvez vou estar fazendo umas viagens aí internacionais aí, mas estamos aí, estamos juntos, né, para agregar conhecimento. Valeu, então, Natália. Né? Um bom trabalho você vai trabalhar, um bom descanso aí. Até a próxima e com certeza tem muito mais assunto aí. Obrigada, igualmente. Vai te ajudar a se desenvolver. Tudo que precisa saber sobre higienização na indústria de alimentos. Vem participar do FOIA nos dias 20 a 20 e 2 de agosto de 2024. Estamos te esperando.